Se fosse pela igreja, essa hora eu estaria na casa de prostituição. Eu vivi uma decepção em dezembro. Eu tinha tudo para abandonar Jesus. Tinha tudo para desistir. Eu depositei, eu fiz de tudo. E eu sofri uma decepção que, noutra hora, essa hora eu estaria a beber. Mas aí Deus me fez entender que não é sobre o homem, é sobre ele. Eu estou a ouvir pessoas que eu amo. Epa, não vou dizer que amava, porque Cristo amou até, manda-nos amar até os inimigos. Pessoas que eu amo, a rogarem palavras negativas contra a minha vida. Meu Deus. A planejarem coisas negativas contra a minha vida. Mas são pessoas que eu olhei, honrei, amei, fiz de tripa coração, deixei de me dar para dar. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Mais um programa que eu sei que vai impactar a tua vida. Mais uma convidada que foi escolhida a dedo por Deus. E não se esqueça, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota, porque eu sei que daqui deste programa sairão muitas chaves para edificar o teu espírito, porque o Pó de Fé é a tua faculdade espiritual. Beijinhos a todos vocês que pontualmente estão aqui no nosso canal, que partilham a nossa página, subscrevem o nosso canal, colocam likes. Partilhe o máximo. Porque a tua partilha é evangelização. A tua partilha está a salvar vidas. Assista aos vídeos, coloca like. Subscreva o nosso canal. Faça com que o nosso canal cresça. Faça com que o YouTube apresente o nosso canal a mais pessoas. Você que está aí a nos assistir, escreva de onde você nos fala. Desde já, receba o meu abraço forte e bem apertado, porque Jesus te ama e eu também te amo. Beijinho especial aos semeadores deste ministério. A tua semente tem feito diferença no nosso ministério. Sempre que você sentir de semear neste ministério Pó de Fé, semeia, que aquela porta que você acha impossível para ti, eu sei que Deus vai abrir. E leia em casa o Salmo 41. E você verá o que Deus faz com todos aqueles que ajudam a obra dele, com todos aqueles que ajudam os órfãos, os necessitados e as viúvas. O Senhor não se esquecerá de você. Seja um parceiro, um patrocinador, um semeador, até um dizimista. Beijinho no teu coração. E vamos seguir com o nosso programa. Agora sim, eu vou apresentar a nossa convidada. Eu que sempre admirei essa grande mulher de força, mulher de superação. Mulher que hoje, estando com ela pessoalmente, carrega a presença do Espírito Santo. Mulher que tem uma unção que transborda. Agora sim você vai conhecer quem é ela. Ela que tem o nome de Lumene Bombo. Melhor do que eu, ela mesma vai se apresentar e falar quem ela é e qual é o seu testemunho. A paz do Senhor, serva de Deus. A paz, Senhor, serva. Antes de mais, quero agradecer pelo convite. Muito, mas muito obrigada mesmo. Por convidar-me, né, para estar aqui no teu programa. É muito gratificante. Eu digo sempre que é tudo por Ele, não é? Se eu estou aqui, é porque assim Deus permitiu e eu lhe agradeço de coração mesmo. Começo por dizer que eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou a Lumene Bombo, Lumene Fragoso Bombo é o meu nome. Sou filha caçula de seis filhos, né? 6 irmãos, bem dizer. Eu nem sei se vou dizer se ainda sou modelo, mas acho que sou, né? Modelo uma vez, modelo para sempre. Sim, sou modelo de passarela, formada no curso de jornalismo, não é? No Cefojor, estudante de jornalismo, maquilhadora profissional, mestre de cerimônias para casamentos,
faço publicidades, eu faço muita coisa. Exatamente. Professora de maquilhagem também agora atualmente. E agora como a menina dos olhos de Deus, não é? Yes. Porque é impossível falar de Lumene e não falar de Deus. Por quê? Porque para quem não me conhece, ou para quem não sabia, eu sou portadora de deficiência, eu não tenho braço direito. Tudo isso porque sofri um acidente de viação. Não nasci assim, porque ainda existem pessoas que acham que eu nasci assim. Eu sofri um acidente, isso em 2013. Eu vinha de um desfile de moda, não é? Via da província do Namibe, Namibe ou Lubango. E o acidente aconteceu 3 da madrugada, 23 de setembro, 3 da madrugada. Eu já entrava para Luanda, isso foi entre o Rio Longa e o Cabo Ledo, onde eu perdi o meu braço, não é? Direito. Dizer que não foi fácil, porque na altura, quando eu vinha do desfile, eu estava a dormir e eu sonhei que o carro em que eu estive acidentou, mas não vi que havia perco o braço. E quando eu despertei para orar, já tinha perco o braço. Antes, deixa dizer que antes de me entregar para Cristo Jesus, eu sonhava com coisas que iriam acontecer. Mas por não ter o conhecimento que tenho hoje, o discernimento, eu via isso como um azar. E eu questionava a minha mãe, mamãe, por que eu tenho que sonhar que vai acontecer e acontece? Mas só que quando eu sonhava, eu orava. Já não acontecia tão grave como já havia visto no sonho. Sim. Mas no meu dia foi diferente. Eu sonhei que sofri um acidente. Quando eu despertei para fazer a minha oração, já tinha acontecido o acidente, já havia perco o braço. Tanto que na altura, eu disse, eu não vou viver. Modelo sem o braço. Como é que eu vou fazer o famoso cabide? Existem roupas de estilistas que é necessário que na passarela tu tens que dobrar assim os braços. Isso é chamado de cabide. Sim. Para vender aquelas ombreiras que tem. Eu disse, eu não vou viver. Eu consigo sair do autocarro, atiro-me na estrada, vou morrer. Eu assim não vou viver. Serva. Quando me desesperei, via um caminhão em alta velocidade. Se eu vou morrer agora, fiquei assim, feita a estrada, eu vou morrer agora. Apareceu um senhor, ele acho que é congolês, ele tem um sotaque tipo dos Langa. Eu nunca vi aquele senhor na minha vida. Ele me pegou no braço, amiga, por que você morrer? Você é bonita, não pode morrer. Eu disse, eu não vou viver assim sem um braço. Ele puxa, eu puxo. Ele me puxa, o caminhão passa em alta velocidade, aquele vento da pressão do caminhão e da velocidade lança-nos no escapim. Agora tu imaginas, né? O braço daqui para aqui. Não é porque cortou. Todo carne moída. Pá, 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 pá. Só uma carnezinha é que colou aqui. O resto daqui para baixo tudo carne moída. De que forma? O autocarro é assim, né? Eu estava aqui, a janela. Sim. O autocarro ou tinha que cair no rio, seríamos todos comidos pelos crocodilos, ou tinha que cair, ou tinha que ir para a terra. Ele fez umas manobras, foi para a terra. Eu aqui na janela, o autocarro cai assim e começa a girar. Enquanto ele girava, o meu braço estava a ser desfeito. O meu braço ficou todo carne moída, não tinha como. Porque normalmente quando o braço é cortado de uma vez, ou é partido de uma vez, tem como conservar e depois reconstruir. Não fica ao mesmo tamanho com o original, mas tem como reconstruir. O meu não tinha como. Era mesmo só cortar e deitar o lixo. E depois, só para teres noção, serva, o acidente aconteceu 3 da manhã. O meu primeiro socorro foi no Hospital Militar do Cabo Ledo, onde não foi aquela coisa, mas enfim, até prefiro nem frisar. Mas em Luanda eu entrei 17 e qualquer coisa, aconteceu 3 da manhã um acidente. A vossa atenção. Entrei para Luanda 17 e qualquer coisa, levaram para uma primeira clínica, dizendo que lá não tem condições para me receber, que era a clínica na altura era Santa Pedra, Castelo, bem dizer. Levaram para muito perfil. O acidente aconteceu 3 da madrugada, eu só entrei para o banco operatório 19 horas. Meu Deus. Eu perdi muito sangue. Eu tinha de fazer 2 transfusões de sangue. E estava difícil, porque o meu grupo sanguíneo é o grupo sanguíneo mais difícil. É o mais difícil de encontrar. O raro é que eu deu. A minha família numa agitação, os meus irmãos, todo mundo. Mas Deus é maravilhoso.
eu fiz mais de 2 cirurgias, porque o meu braço não fechava. Eles cozinham, aquilo abria, cozinham, abria. Depois da primeira cirurgia, né, levaram para os cuidados intensivos, viram, não estou bem, tiraram, me levaram para o quarto normal. Quando eu acordei, eu comecei a mesmo com cacos ainda na cara, toda ferida, eu comecei a pensar. 3 da manhã aconteceu o acidente. Não morri, porque da forma que estava aquele autocarro era para eu morrer. E onde eu estava, na janela, era para eu morrer. Não morri. Comecei a pensar, quis me matar, apareceu um anjo. Eu chamo aquele senhor de anjo, porque depois daquele dia nunca mais a vi. Quando me tiravam de um lugar para o outro, o carro que me meteram, me lembro como se fosse era um starlete vermelho, para levar-nos até os primeiros socorros, que é onde pelo menos tinham que dobrar o braço para estancar o sangue. O senhor levava 5 bidões de 25 litros de combustível. Eu, se ficar muito tempo onde tem combustível, eu perco a respiração. Não desmaiei. Você já pensar. Cheguei para Luanda, 17 qualquer coisa. Entro para o banco operatório, 19 horas. A cirurgia correu bem e não morri. Aí comecei a ver, não é para eu morrer. Não é para eu morrer. Alguma coisa Deus tem para mim. Mas relembrar que ainda não era serva de Deus. Era religiosa. Serva, ou bem dizer, crente é quem acredita em Jesus. Religioso é aquele que hoje está no A, está no B, está no C. Exato. Não está por Jesus. Está pelo homem, Pela está pelo igreja, imediatismo, pelas está pela igreja paredes. bonita, que os pastores usam fato, gravata, tem carros Mercedes, entre outros. Aí era só do banco. Depois de tudo aquilo, normalmente toda pessoa que sofre um acidente, uma situação, é necessário ter um acompanhamento psicólogo. O meu doutor chamou a psicóloga para cuidar de mim. A minha psicóloga era uma cubana. Ela entrou para o meu quarto, disse, não, esta menina está perfeita. Lumene não tem problema da mente. Ela está melhor que mim. O doutor disse, não. Disse, não. Esta menina plena. Nem parece perder o braço. Estamos a falar de um dia depois do acidente, não é depois de um mês. Um dia depois do acidente é que a doutora está a dizer isso. Aí comecei a perceber que afinal o meu psicólogo é Jesus. Aquele anjo que havia mandado naquele dia me dizer que não posso morrer porque sou muito bonita, afinal era o meu psicólogo a preparar a minha mente. Tudo passou. Mas ainda assim, havia pessoas que falavam que eu perdi a memória, que eu estou na cadeira de roda. Eram muitos falatórios. Na altura, estava-se a passar um desfile de moda, mas era só para homens. Mas obrigatoriamente tinham que me mandar meter uma desfile naquele evento para verem que eu não perdi o que estavam a dizer. E que mesmo perdendo o que estavam a dizer, ou o que eu perdi, bem dizer, nada. E que estavas aí intacta. Eu entrei, não esperava aquela recepção, recebi buquês, recebi elogios, recebi aplausos, mas lembrar que antes de eu subir naquela passarela, havia uma modelo, não me lembro, não me esqueço, lembro como sou hoje. Olhou para mim, porque olha, os meus me sabem. Amém. Eu sou muito simpática, eu sou feliz, eu sou alegre. Eu, se estiver num sítio onde a atmosfera está, eu vou mesmo mudar a atmosfera. Não estou a falar de espiritualidade. Estou a falar de ser alegre mesmo, de alegrar as pessoas. E ela veio para mim, mas Lumene, você não sossega, mesmo sem o braço. Olha, aquilo caiu de uma forma, mas eu não consegui falar nada. A estilista que lhe respondeu. Se mesmo sem o braço, ela tem, o que ela tem continua com ela, que é a alegria, aquela coisa de ouvir os outros, de ser feliz com os outros. Se você não tem isso, não é com ela. E nunca mais digas isso, porque ninguém sabe o dia da manhã pode ser contigo. Ela calou a boca, não falou mais nada. Quando eu entrei para passar... Porque depois de receber aquele comentário dela, eu não falei, quem respondeu foi a estilista. Mas aquilo começou já a me deixar assim, quer dizer, quando eu subir aí mesmo, vou me atirar até lata. É mentira. Foi o contrário. Recebi elogios, aplausos, recebi um buquê de flores, recebi forças. Aí disse, uau, Deus é maravilhoso. E a vida começou a seguir. Relembrar que antes de ter perco o braço, eu lutava muito, fiz de tudo para participar num desfile de moda, que era o desfile que representava o país, era o desfile mais top da Angola. Estamos a falar do Angola Fashion Week. Eu lutei muito para fazer parte daquele desfile. Sempre que eu ia, me barravam.
Mas Deus é tão maravilhoso. Depois mesmo de perder... Uau. Observa, depois de perder o meu braço, eu fiz parte daquele evento. Meu Deus. Foi uma das, olha, sem exagero, foi uma das modelos mais destacadas. Na altura eu estava sem telefone, estamos a falar de 2016. Na altura eu estava sem telefone. Eu entro para passarel, mas os castings normal me barraram. Não aprovei. Mas tinha um amigo que havia feito um curso de costura na Angola e Brasil, então todos os alunos que passaram por lá tinham o direito de apresentar suas roupas. E ele convidou-me, mano, vou passar com a minha roupa, o que tu acha? Eu falei, não estou a acreditar. Eu que luto para desfilar aí, mano, vamos só. Na altura, o desfile pagavam, eram 3 dias de desfile, cada modelo era paga 75 mil kwanzas. Eles não me pagaram nada. Mas eu sempre meti em mente, não, eu não preciso que me pagam. Só de eu estar aí, eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer na minha vida. Uau. Observa, eu desfilei nos 3 dias. Angola só falava de mim. Coriundu, Daniel Nascimento, Ana Hickman. Não há ninguém que não falava de mim. Aí eu tinha modelos renomadas. Para uma deficiente, desculpa o termo, passar naquela passarela, que no ensaio, que no casting fui barrada. É Eu improvável. disse, Deus é maravilhoso. Mas relembra, ainda não buscava Deus. Sim, sim. Eu disse, uau. Passei, todo mundo começou a falar de mim. E eu declarei o poder da palavra. Pai, podem não me pagar. Eu vou desfilar os 3 dias. Mas eu tenho fé que daí muitas portas vão se abrir. Serva, conforme eu declarei a palavra, como assim declarou a mulher do fruto de sangue, na minha vida aconteceu. Fui chamada para várias entrevistas em várias cadeias televisivas, em vários portais, em várias revistas digitais. Quando menos esperei, fui chamada pelo Zap News, na altura que apresentava o Daniel Nascimento. Sim. E uma coisa que eu falo sempre, modelos, por mais que o corpo está bonito, o rosto está bonito, não ficam só na moda. Estudem. Porque quando a porta da moda fechar-se, tu tens bagagem do book para ver dinheiro no outro lado. O Daniel perguntou-me, Lumene, assim, fora moda, o que é que tu mais fazes? Olha, recentemente terminei o curso de jornalismo no Instituto Cefojor. E na altura eu não estava a fazer a universidade porque a minha mãe nunca teve possibilidades para tal. Então eu sempre falei, papá, mamãe, eu vou terminar o ensino médio, mas a universidade não conta comigo porque eu não tenho condições. Eu era uma filha de pai abandonado, também é outra história, mas enfim. Então eu vou começar só a fazer cursos técnicos, porque eu tenho fé que por intermédio desses cursos técnicos alguma coisa vai acontecer. E fiz o curso de jornalismo no Cefojor. Graças àquele curso, entrei para a Zap sem eu perceber. Na altura, o Zap News tinha várias rubricas que faziam com os famosos. E a minha convidada me fazer uma rubrica um dia como repórter. Depois me perguntaram, assim fora a moda, o que mais pensavas em fazer? Eu sei lá, eu gosto muito de televisão. Eu se tivesse que fazer uma outra coisa fora a moda é televisão, tipo ter um programa de televisão. Falei assim de várias coisas. Sim. Ele disse, ok. Depois de 2 ou 3 semanas, mandam chamar e convidam para, não, vamos fazer uma rubrica contigo um dia como repórter. Eu, na boa. Afinal, estava a ser testada. Uau. Longe de mim que estava a ser testada. Fiz a peça, um dia como repórter. Olha, por não me dizerem mesmo nada, eu fiz tudo naturalmente, eu também não sabia se estava a fazer bem, só fiz. Mas graças a Deus, aquela peça que eu fiz me tornou numa das repórteres mais top, querida pela televisão angolana, por intermédio do programa Zap News, que é da televisão Zap Viva. O meu nome cresceu ainda mais. Todo mundo só olhava, Lumene do braço, Lumene do braço. Aí comecei a ser mais conhecida. E foi uma experiência muito boa, porque eu nunca havia trabalhado em televisão. E já agora agradeço ao Daniel Nascimento, muito obrigada por tudo que tens feito, né? Por Deus sempre te usar por alguma coisa na minha vida. E foi mesmo muito gratificante. Relembrar que a minha história, quanto criança, o meu crescimento não foi fácil. O meu pai deixou-me com meses. Eu quase a fazer 1 ano, mas ainda não tinha 1 ano. Disse que venho já, vou comprar samba-pito. O meu pai voltou depois de 25 anos e eu já tinha perco o braço. Mas uma coisa que
maravilhoso. Eu digo isso que é maravilhoso. A minha mãe nunca falou mal do meu pai. Nunca na vida. Nunca. Para nada. E quando ele apareceu, nunca o tratei mal. Sempre o tratei bem. Pelo contrário, aí, né? Quando ele apareceu, eu já estava na palavra, orava com ele, tudo. E sempre que eu falava uma palavra para ele, ele só dizia, mas filha, de todos os meus filhos que eu tive assim, tu és a que mais me tratas assim, com muito amor. E eu choro porque eu não esperava isso de ti. Epá, não tinha que ser você a me tratar assim. E foi tudo diferente. E como é que eu entro para a glória de Deus? Como é que eu faço parte? Como é que eu conheço Jesus? Acho que essa é a parte mais que muitos lá em casa querem saber. Como é que foi? Quando eu entro para a televisão, depois de tudo, eu sofri uma decepção amorosa após a perca do meu braço. Eu tinha alguém que já era mesmo oficial em casa e tudo mais, mas era um namoro mesmo assim de adolescente. Né? Eu namorei com ele dos meus 15 até os meus 20 anos. Depois eu perdi o meu braço e ele decidiu bazar. Então aquilo mexeu muito com a minha psique, porque eu comecei a encarar assim. Então alguém que estava comigo dizia que então é você, depois de eu perder o braço, me deixa. Então aquilo começou a mexer comigo. Depois de 2 anos tentei a relação com alguém, eu achava, não, é mesmo esse. Mas afinal aquela pessoa sentia desconfortável a minha deficiência. Sempre que tivéssemos que sair, tinha que cobrir a minha deficiência. Olha, é agora que eu cubro o meu braço, porque estou em Cristo Jesus e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porque na outra hora eu só dava com o meu braço descoberto. Por quê? Porque eu mentalizei e digo assim, não vou meter próteses. Não há porque... Embora também as condições fazem parte, mas não vou meter próteses por quê? Porque eu me sinto mais bonita assim. Eu sinto que eu colocando uma prótese é como se eu tivesse a esconder a minha realidade. E eu andando assim, eu creio e acredito que muitas pessoas terão mais força de vontade de continuar, de persistir em vendo-me assim. Porque existem pessoas que ligam para mim, há mulheres que dão nome aos seus filhos ao meu. O meu nome dizem que Lumene para ele significa vitória. Tem várias pessoas que tatuaram o meu nome de Lumene porque têm em mente que Lumene para ele significa luz. Guerreira. Mesmo sem me perguntar o significado do meu nome. Então, eu acho que usando próteses é como se eu estivesse a esconder a minha realidade. Sim. E eu digo assim, se eu estou assim, esse é o símbolo que Deus colocou em mim. Eu acho que esse é o selo de Deus em mim. Então, eu não posso esconder o selo de Deus em mim. Enquanto lá em casa existem pessoas que têm vergonha de dizer para as pessoas que são de Cristo Jesus, eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu aceito todos os dias para que Ele cresça em mim cada vez mais. A minha oração tem sido assim, Senhor, já não quero ser vista como a Lumene Bombo, a famosa. Eu quero ser vista como a Lumene Bombo, a menina dos olhos de Deus. Essas têm sido as minhas orações. Então, quando eu entro antes de eu entrar para seguir Cristo, deixar todas as minhas cargas, pegar na minha cruz e seguir com Ele, assim como diz a palavra, aquela fase que eu passei de me terem deixado perder o braço, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo, entrei numa depressão. E eu não fico com vergonha de falar. Eu comecei a namorar com mulher igual eu entrei pro mundo de lésbica. Eu fiquei 5 anos na escravidão de lésbica. Eu era a vergonha da minha família. Onde a minha mãe passava, olha, a filha da lésbica. Onde as minhas irmãs passavam, olha, a irmã da lésbica. Olha, não sei o quê. Eventos familiares, uns fingiam, mas no fundo, tinham vergonha de mim. Mas é aquilo que se diz. Deus confunde os que não são, para aqueles que pensam que são. Eu era a vergonha da minha família, mas hoje eu sou a atalaia da minha família. Hoje, irmãs mais velhas de mim, mulheres casadas, pessoas já comprometidas. Lumene, se não me disseres isso, eu não vou saber o que fazer. Fala alguma coisa, Lumene, ora para mim. E eu, ainda não sou casada, não tenho ninguém, não tenho marido. Mas depois comecei a entender que não, é Deus. E como é que eu entro para Jesus? Como é que eu deixo de fazer tudo? Eu bebia, eu fumava, eu curtia a noite, vestia as roupas indecentes, namorava com mulher igual. Depois comecei a conhecer uma amiga, a Elma, a quem eu mando um beijo. Aquela é minha irmã, minha best mesmo, aquela. A Elma disse, Lumene, Deus não permitiu que você rejuvenescesse, porque aquele acidente, aquilo foi eu rejuvenesci. Sim. Uma oportunidade. Ela disse, Lumene, Deus não permitiu
que você não morresse naquele acidente para você viver essa vida. Uau. Não é isso que Deus quer para ti. Não é isso. Comecei a ouvir ela, comecei a ir para a igreja onde ela orava, pentecostal. Comecei a orar, comecei a orar. Depois, uma vez, a minha mãe chegou até a mim e disse: filha, estou cansada. Todo mundo me aponta, me fala. Não sei o quê. Eu ainda disse, ainda tinha cara de pau, olha, demônio. De dizer à minha mãe: tá, te falar que eu namoro com mulher igual. Não liga. Acho que namora com um homem com H maiúsculo, não te dá uma mesada, eu te dou mesada. Estás a me entender já como é que Satanás faz? Meu Deus. Eu te dou mesada. O que você precisar, eu vou te dar. Acho que namoram com homem não está a te dar. Ela disse: filha, não é isso. Cansada, minha filha. Por favor. Aí mesmo a falar com ela, o Espírito Santo desceu sobre mim. E a palavra que eu usei para minha mãe foi: Lena, se queres que eu saia dessa vida, dobra o teu joelho. Porque assim, existem em ti, avô, amigos, vizinhos, que podem declarar palavras negativas para mim, mas saiba que a tua palavra está acima de todas as palavras, porque você, mãe, a corda umbilical está ligada a mim e a ti. Então a tua palavra está acima de qualquer palavra. Só precisas centralizar Deus. Então, mamãe, enquanto você não dobrar o teu joelho e começar a buscar Deus em espírito e em verdade, eu vou continuar a te envergonhar. Foi as palavras que eu usei para minha mãe. Desde então, a minha mãe começou a orar, entrou para um ministério, começou a orar, começou a buscar. E eu depois também comecei a orar, mas com a minha amiga. Eu não estava no mesmo ministério que ela, Sim. porque eu via sozinha, eu vi sozinha durante 5 anos. Ok. Comecei a orar, não, 3 anos. Comecei a orar. E aí Deus começou a falar, a ministrar. Eu comecei a deixar assim as coisas aos poucos. Olha, é importante dizer que quando nós estamos a ser lapidados por Deus, é necessário que Deus coloca-nos sempre algo para que nos prenda naquilo, Sim. para que nós não tenhamos tempo de olhar mais no passado. Amém. E como é que Deus foi me abençoando? Me meteu como a maquilhadora oficial do Comitê Miss Angola do Quando Cubango. Ok. Maquilhei. Fui lá como professora de passarel, acabei fechando o contrato com uma maquilhadora, acabei fechando o contrato como professora de ética. Quer dizer, lá fiz 3 papéis. Quer dizer, tive 3 papéis, tive 3 cachês em simultâneo. Para quê? Para que o tempo que eu poderia dar na minha ex-relação Sim. já não houvesse. Sim. Comecei. Quando chego para Luanda, o contrato termina, eu digo para a pessoa, ela cheguei à conclusão, não quero mais, vou seguir Deus. É mentira, você é de fogo, insiste, filho dos ministros. Assim. Eu disse, não, é Deus. Não é outra coisa. E a pessoa duvidava. E o que acontece? Quando eu chego e não falei, pronto, aqui não dá mais assim, vou voltar mais no passado. Deus me põe com a Leila Lopes. Uau. Assino com a Leila, faço o Miss Angola 2022. Depois faço mais o Miss Angola 2023. Quando já entro para o Miss Angola 2023, aí já estava navegando nas águas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eu entro para o ministério 2022, aí começa tudo. Eu disse, Senhor, se estou aqui, é porque tu tens alguma coisa. Já não quero mais nada do mundo. Uau. Como é que eu navego bem? Participo de um jejum do Daniel. Olha, eu não sei as pessoas que participaram em 21 jejuns de dias. Daniel. Eu acho que... Eu não acredito que existem pessoas que fizeram ou que participaram em um dos... Que já fez o jejum de Daniel e não E aconteceu não teve na vida. resposta. Eu participei no jejum de Daniel. O jejum de Daniel de 21 dias. Deixei de beber, deixei de fumar. Desde dezembro fui batizada nas águas. A palavra devemos dizer que ai, meu Deus, Todas as foi coisas se fez de novo? Não. Vem dizer o quê? Ai, Jesus. Temos que nascer de novo, né? Temos que nascer de novo. E você que quer para reinar, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Eu achava que nascer de novo era voltar no ventre. Sim. Olha, coisa de Deus é uma coisa. Depois eu percebi que não. Eu preciso descer nas águas. Preciso tirar as vestes antigas e me vestir com as vestes de Roupas Jesus. novas. E assim foi. Fui batizada, aí as maravilhas começaram a acontecer. Comecei a ser usada tremendamente por Espírito Santo. Começava a ministrar coisas na minha vida, começava a me mostrar algumas coisas, começou a me ensinar e tive
um líder espiritual que ensinou-me muito concernente à palavra, concernente à Bíblia, concernente à espiritualidade, concernente à obediência. Ensinou-me muito e eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa. Ajudou-me mesmo muito. Hoje, infelizmente, já não faço parte do ministério dele por motivos alheios, mas eu agradeço a Deus pela vida dele, porque é assim, existem pessoas do nosso propósito e do nosso destino. Eu hoje posso dizer que ele é uma daquelas pessoas que fazia parte do meu destino. Yes. Deus colocou ele na minha vida por um tempo determinado. E pela graça de Deus, o tempo que eu tive com esse homem de Deus foi mesmo o tempo de Deus. Eu bebi muito dele, bebi muito da sabedoria que Deus havia colocado sobre ele. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele. E hoje eu sou a Lumena que sou, graças ao Deus que eu sempre busco, graças ao Deus que eu sempre adoro, graças ao ouvido, né, e o sentar, que eu sempre soube obedecer, sentar e ouvir para que tenhasse mais conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Deixa partilhar contigo, serva, que não foi fácil, não tem sido fácil até hoje. Quem busca a Deus em espírito e em verdade, vai dizer que é fácil. Uma coisa que eu vou dizer lá em casa, você que busca a Deus, supostamente, não tem problema, não tem queda, não tem espinho, se preocupa, não está a buscar Deus de verdade. Porque quem busca Deus de verdade está sempre em quedas. Está sempre em quedas. O demônio está sempre aí, tentar nos confundir. E dizer que eu sou grata a Deus todos os dias da minha vida. Hoje, eu sou um espelho para a sociedade. Não só por um dia fui modelo de renome, mas sim porque hoje eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas sim porque hoje existem pessoas que olham para mim e acreditam. Eu digo assim, não conhece Jesus? Olha, se você conhecer a minha história, vais conhecer Jesus. Amém. A minha história prova que Deus existe. Amém. É só olhar para mim. Não, se nunca ouviste nenhum testemunho vivo, olha só para mim, vais perceber que Jesus existe. Em nome de Jesus. Na vida de todas aquelas pessoas que estão dispostas a lhe buscar em espírito e em verdade. Na vida de todas aquelas pessoas que estão sempre com a mão na sanefa, com a mão na sanefa, pronta a abrir quando ele bate. Porque ele está à nossa porta a bater, à espera que nós abrimos para que ele entre. Há pessoas que dizem, não, ainda tenho que se preparar para... Não, Jesus não quer que tu limpes a tua casa para lhe receber. Pelo contrário, ele é que é a pessoa que vai limpar a tua casa. Então, não temos que dizer, não, ainda vou fazer a maquiagem, não, ainda vou deixar de beber para mim na igreja. Não, vai mesmo assim. Ele não veio à terra, não veio ao mundo para os perfeitos. Veio para os imperfeitos. Então, é necessário que você, mulher, você, homem, não importa, está no mundo da droga, prostituição, não importa o vício que tu te encontras, tu só precisas dizer a Deus, Pai, estou aqui, me usa. Em poucas palavras, eu exemplifico assim, serva. Jesus em nossa vida é como um aplicativo. Eu estou aqui nesse momento, no Pó de Fé, com a linda serva de Deus. Mas, para o aplicativo vir me buscar aqui no Pó de Fé e deixar-me ficar a casa, é necessário que eu, Lumene Bombo, reconheça no mapa do aplicativo a minha localização. Só assim o Senhor vai conseguir vir me buscar para me levar a casa. Assim é Jesus na nossa vida. Não, mas ele sabe sim, ele sabe. Ele sabe que tu vai precisar de filho. Ele sabe que tu vai precisar de um emprego. Mas se tu não te prostrares diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Se não o fizeres, não tenho como fazer, não tenho como ter filho, não tenho como ter um emprego. Ele não vai fazer. Não porque ele não sabe, porque não reconheceste que ele é tudo em tua vida. Em nome de Jesus. Então é assim que eu digo. Se hoje estou onde estou, é porque eu reconheci que eu preciso dele. Sim. Que sem ele, nada por isso, eu sou. Por isso que ele diz, clame a mim. Clame a mim. Olha, eu amo essa passagem. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e filmes que tu não sabes. Me chama. Ele já disse, é só clamar. Olha, é tipo assim, serva. Aí tem aquela travessa do bolo. O bolo já está aí. É só irmos pegar. Levanta e vai. É mesmo só se levantar para ir pegar o bolo. É que, não, ainda vou meter o calçado, não posso ir descalçar. Não faz isso, ele é que te vai calçar. Se tiveres que te descalçar, ele é que vai te descalçar. Tu só precisas mostrar, disponibilizar. Só precisas disponibilizar para ele. Só precisas disponibilizar para ele, só precisas mostrar a ele que tu queres ele. Porque, na verdade, o segredo está no nosso coração. É verdade. Nunca te chamaram de fanática? De Deus? Já me chamaram de fanática, já disseram, famosa se converter cedo bungle, daqui a nada vai. Já me chamaram, mas eu não, pelo contrário, só me cuida mais. Só me cuida mais, porque assim,
A serva, para ser a mamã do pó de fé, é necessário amar, estar apaixonada, estar obcecada e ansiar 24/24 a palavra de Deus. Jesus. É. A palavra deve nos dizer que lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Ele só será se assim lermos, porque a lâmpada e a luz é a palavra dele. Sim. Nenhum soldado entra para a guerra sem arma. É verdade. Antes de entrar para uma guerra, precisas de arma. Qual é a tua arma? Bíblia, oração, jejum. Qual é a tua arma? Sim. Essa é a nossa arma. É verdade. Não existe vitória sem sacrifício. Amém. Não existe guerra sem arma. Por mais que não for arma de fogo, até a faca é arma, serva. Até a faca é arma. É arma branca. Não, mas como é que vamos para a guerra se não tem arma de... Não, até a faca é arma. Ou não tens o jejum, tens a palavra. Yeah. Não tens a palavra, tens a oração. Então, falar de mim sem falar de Deus não existe. Não existe, serva. Uau. É muito forte, é muito forte. Eu gosto de testemunhos de vida real. É o que eu sinto. Por quê? Porque aconteceu tanta coisa contigo, mas você não desistiu. É. E no momento em que você iria desistir, você se lembrou das palavras que Deus mandou te falar. Você se lembrou das fases em que Deus te livrou. Porque muitas vezes nós estamos a passar momentos difíceis, muitas vezes nós queremos que Deus faça algo, toda a nossa atenção só vai naquilo que nós queremos, mas nos esquecemos das coisas que Deus já fez lá atrás. Sofri um acidente de autocarro, não morri. É misericórdia, é para você agradecer. Depois disso, fui de frente da estrada, que era para morrer. Deus mandou um anjo em forma de pessoa, não morri. E ainda me disse palavras que ecoaram na minha mente, na tua mente, quando ele diz, mas és bonita, vais morrer. Por quê? Parece uma mera palavra, mas é uma semente que Deus mandou colocar na tua cabeça. Às vezes somos mal agradecidos. Pelo facto de ainda não recebermos uma única coisa, nós queremos achar que Deus é mau. Por que fizeste isso comigo? É para você aprender. Sabe, serva, eu digo que a nossa verdadeira oração a Deus não tinha que ser dá-me. Tinha que ser quebranta-me. Amém. A nossa verdadeira oração, ou bem dizer, o nosso mata-bicho, almoço, lanche, jantar, diante da presença de Deus, não tinha que ser dá-me. Tinha que ser quebranta-me. E gratidão. Por quê? Porque nós pedimos tanto, agradecermos menos. Somos livres de coisas que nós nem temos noção e agradecemos menos. Uau. Não. Meu Deus. Vamos clamar pela misericórdia. Ele é o Deus de todos os deuses. Amém. Ele não dá costas a ninguém. Veja só, na altura que ele estava para ser, né, para ser morto, aquela agitação toda, Pedro, acho que foi Pedro, não tem erro, que cortou a orelha do homem que tentou. O discípulo. Eu parei e Nervoso. pensei, fogo, ele é o todo. Ele é o filho único, ele é o primogênito. Sim. Alguém tentou fazer algo e o mano cortou a orelha. Ele tinha tudo para matar aquele mano que lhe foi cortada a orelha, mas não. Já quer lhe fazer mal e ainda assim lhe curou mais a orelha. Sim. Não sei se você está me entendendo, serva. Tô. Ele tinha tudo, para destruir todo mundo. mas Para pagar o mal com o mal. mas curou. Yeah. Isso por quê? Isso para quê? Para que nós entendamos que por mais que existam pessoas na nossa vida, falar coisas para nos fazer desistir, falar coisas para nos entristecer, falar coisas para nos humilhar, porque ela não tem braço, ela não tem emprego, ela não tem filho. Vamos fazer o bem para essa pessoa. Porque eu acho que a melhor arma ou a melhor vingança é fazer o bem a quem te faz mal. Sim. Porque quanto mais tu fazes bem a quem te faz mal, tu só adquires mais bênção. E o mal que ele está a fazer, vai se entender com o papá. Sim. Eu não. Sim. E uma das lições também que eu aprendo com isto é que, às vezes, nós, os seres humanos, queremos nos justificar. Ele podia ter feito tudo.
Ele podia destruir tudo naquele momento. Ele podia matar aqueles tropas. Mas o que ele fez? Ele deixou com que Deus, o Pai, lhe justificasse. Porque Deus está no controle, estava no controle tudo. de tudo. Às vezes nós queremos assumir as lutas, queremos lutar com a força do nosso braço. Achamos que Deus vai deixar de ser Deus na nossa guerra, na injustiça que estão a cometer conosco. É. E queremos ir, por isso é que muitos de nós quebramos a cara, perdemos, ficamos cansados a lutar naquela luta, naquela guerra, que nem sabemos se vai parar ou não. Vamos parar. Então ali, Cristo, o que diz? Não, você não pode pagar o mal com Com o o mal. Não é sobre você, é sobre entregar na mão do Pai. E o Pai vai Vai te justificar. É. Está tudo sob o controle de Deus. Então, Cristo, quando veio na Terra, veio mesmo para nos justificar, veio para nós nos armar. Como é que ele diz? Amai uns aos outros, outros. orai um pelos outros. E deixa eu fazer aqui uma chave, que eu costumo falar muito sobre as mães. No que eu entendi é que começaste a se aproximar verdadeiramente de Cristo ou em Cristo quando a tua mãe começou a se posicionar. É. Quer dizer, o poder da mãe, o poder de uma mãe, o posicionamento de uma mãe influencia, não é? O direcionamento de um filho, o posicionamento de um filho. Muito, serva, muito. Olha, se ainda existem pessoas lá em casa que não têm noção ou que não acreditam, que acreditem. Mães, vocês têm um poder sobre as nossas vidas inexplicável. Inexplicável. Não importa o tipo de pacto, não importa o tipo de palavra, o tipo de humilhação. Serva, você mãe, a tua palavra está acima, minha mãe. A tua palavra está acima. Nunca te esqueças que a corda umbilical, naquele dia, naquela maternidade, Yes. não cortaram na avó, não cortaram no tio, não cortaram na tia, cortaram na mãe. Yes. Então tu tens toda a legalidade, tu tens todo o poder. Glória a Deus. Hoje em dia, existem muitos jovens que estão perdidos. É mesmo só um estalar da mãe, sai logo daí. Só que também existem mães que também compactuam com o lado negativo dos filhos. Uau. Como também existem filhos, pela graça de Deus, que também lutem para que tirem as mães Sim. da mesma situação. Sim, sim, tem autoridade. E tem situações que, às vezes, os filhos... Eu costumo muito rir quando o Espírito Santo disse-me isso. E eu sou uma prova viva que tem momentos que parece que eu sou mãe da minha mãe, a minha mãe é minha filha. Estamos a falar no quê? No cômito espiritual. Tens de me rever nisto. Yes, Sim. estamos a falar no cômito espiritual. Certo. Deus te chama, independentemente de você ser a última convertida, independentemente de você se converteu pela tua mãe ou não, mas consoante a tua caminhada, a consagração, o teu momento de qualidade com Deus, no mundo espiritual, o pequeno é grande, o grande é pequeno. É É mesmo assim que acontece. É tua mãe, ok, mas o nível de unção, de aprendizado, de sabedoria que Deus vai colocar em ti através da tua caminhada, os papéis invertem-se. Automaticamente. É o que você estava a dizer aquela hora. Às vezes as tuas irmãs te ligarem e perguntarem, não sei o que ajuda. É assim, a minha mãe me chama minha pastora. Minha pastora, então, e agora? E agora? A família é assim. Uau. Ao ponto de algumas rixas lá atrás que eu tive com meu pai, e só para ver, né? Umas rixas que eu tinha com meu pai e ele não sabia que eu tinha essa rixa com ele. My God. Não é? E depois do tempo passar, eu me converter e o meu pai dizer assim, se há alguém que tem que me abrir a palavra e me pregar o evangelho, é a Edna, que sou eu. Uau. Então, a comunhão com Deus, a entrega com Deus, o secreto com Deus, a santidade, a comunhão, a gratidão, faz com que quem está por baixo passa por cima. E o que assim. acontece? Pode Em falar. casa, assim, tem uma situação, eu não estou. Minha mãe está ligando, tia, liga aí na Lumene. Às vezes eu fico, mamãe, eu não tenho filho. Às vezes eu digo assim, não, você está a me cansar muito. Quando eu tiver marido, vou já na casa do meu marido cansada. Mas depois, quando eu entro no meu quarto de oração, eu já fico sem me repreender. Não, você é filha aqui, mas espiritualmente você é que toma conta de todos. Então a tua forma de falar, de liderar é diferente. Até um dia, estávamos no culto, um servo de Deus disse para mim, o pastor disse para minha mãe, Helena, uma profecia, não que os outros teus filhos não sejam importantes, mas Deus manda falar para ti que tu deves cuidar bem da Lumene como um ovo.
Não que os outros teus filhos não sejam importantes, mas essa tua filha que lhe cuida como um ovo. Hoje não saberás, mas um dia terás noção quem ela é na tua vida, quem ela é para a tua família. E desde então a minha mãe começou a me cuidar como um ovo. E a princípio eu não tinha entendido bem, mas pela graça de Deus, hoje começo a entender o recado que Deus havia dado para minha mãe. O motivo que tem que me cuidar como um ovo. E uma coisa parece engraçado, mas é uma realidade. Eu se em casa me estressarem, não é que eu vá fazer uma oração, não. É só entristecer o meu coração, eu entrar para o meu quarto e deitar uma lágrima de joelho. Começam já a ficar doente. Ok. Nada começa a correr bem. E eu não entendia o porquê. Disse, mas pai, eu não estou a dizer palavras negativas. Uma vez ele falou para mim, não, tu és um anjo dessa família. Toda pessoa que te entristecer, lá em cima o pai fica furioso. Ninguém pode mexer contigo. Ninguém. Não importa qual é se for o feiticeiro mais poderoso do país, do mundo. Ninguém pode mexer contigo. Você não tem noção de quem tu és diante de Deus. Quando a pessoa falou isso para mim, eu disse, sério? Sim. A Ok. Bíblia diz, Deus diz, ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Todo aquele ser humano, aquela pessoa que é escolhida, que é ungida por Deus, está a andar em santidade com Deus. Não se curva nem para a direita, nem para a esquerda. Obedece à voz do Espírito Santo. Ai daquele que tocar no meu ungido. Então, o próprio Deus é que vai lhe justificar. Tem pessoas que sentam em rodas onde nós não estamos. Falam coisas que nós não ouvimos. Falam-nos mal. Traçam mal contra nós. Não precisamos estar lá. Pelo facto de nós sermos ungidos. Isso é uma maravilha que eu gosto Pelo de dizer. facto de nós... Você tem que saber quem você é para Deus. Qual é a comunhão que você tem. É daquele filho que Deus manda e você obedece, por isso é que o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. É daquele que aceita as provas, as provações duras, mesmo sabendo no que vai dar, mas mesmo assim vai. Aí Deus vai te justificar. E a nossa boca passa a ter que poder, unção. Às vezes não precisa de você falar, isso acontece comigo, não precisa de você falar, pai, eu entrego a fulana nas tuas mãos. O sentimento de tristeza, injustiça que você carregar, e ajoelhar e orar, Deus vai saber. E se você chorar, então pior. Eu tive pessoas que foram mesmo sacrificadas, algumas delas vieram pedir perdão, conversas assim tortas, mas você vai logo dar conta que essas pessoas fizeram algo contra você. Aí você vai saber, o Senhor me justificou. Nós perdemos muito tempo em bater boca com os ímpios. Perdemos muita boca, muito tempo e nos justificamos para as pessoas que falam mal de nós. Primeiro, nós temos que saber quem nós somos. A tua identidade para Cristo. Ah, Lumene, tu és uma não sei o quê. Eu sou isso? Não, não sou. Ah, Lumene, com todo respeito. Ah, tu tens o braço cortado. Tens. Não vai te doer? Porque é verídico. Agora imagina alguém a vir te dizer algo que você não é. Ao mesmo tempo também não vai te doer porque você sabe que você não é aquilo. Então a identidade, a obediência, o secreto faz com que Deus te justifique. Ai daquele que tocar no meu ungido. O que é um ungido? Como é que um ungido deve se comportar? Temos que saber. Olha, isso aconteceu com até nem vou falar, alguém, foi na altura, foi bem no princípio, quando eu estava a ser usada por Deus, né, por Espírito Santo, eu começava a ver coisas, a ter visões, e eu alertava, né, a pessoa lá, estou a ver isso, deixa eu mostrar isso, está conseguindo fazer isso. A pessoa diz, quê? Quem ela pensa que é para falar isso? Ela também já vê. Ela, mas merece ser presa. Mamã. Serva, Deus sabe. Eu, quando dobro o meu joelho, nada fica nulo. Nada fica nulo. Sim. Olha, eu dobrei o meu joelho, eu disse, Senhor, eu falei assim, pai, eu estava bem no meu whisky cola, eu estava bem no meu cigarro, com esse Deus. Você que me tirou de lá. Não sou ninguém para me arrancar de lá. Você que me tirou de lá. Eu não estou a ver vultos, não. Se os meus olhos estão a se abrir para ver, é porque assim o Senhor está a permitir que eu contemple
e passe a mensagem, porque a tua palavra diz que o Senhor não permita que nada aconteça sem antes mostrar o teu servo. Yes. Se o Senhor está a permitir que eu veja isto e alerte a pessoa está me chamando de maluca. Pai, se eu sou maluca, também és. Porque o que eu vivo é o que o Senhor me entrega. Então faz a tua justiça. Olha, a pessoa que chamou-me de maluca começou a ver na primeira pessoa, porque assim, serva, quando nós somos atalaia da família, quando nós temos a responsabilidade espiritual na nossa família, há coisas que Deus não vai permitir que o teu primo, que a tua prima, que a tua mãe vê, porque não tem o discernimento que tu tens. Sim. Não tem o conhecimento que tu tens. Não tem o nível de espiritualidade que tu tens. Então, há coisa que vai ter que mostrar para a serva censurar e passar naqueles que têm menos conhecimento daquilo que é a palavra, daquilo que é a espiritualidade. Sim. Mas de uma forma para que a pessoa entenda e consigamos resolver a situação. Sim. Como é que essa mesma pessoa está chamada de maluca? Primeiro. A pessoa começou a ver aquilo na primeira pessoa. Sim. Chorou, correu atrás de mim. Exato. Lumene, eu como já sabia, eu só pus a rede, temos que orar. Senão, aqui isso não é oração. Vai diante do altar, ora. Peça perdão a Deus. Porque você lhe chamou de maluco. Eu não sou maluca. Não chamaste a mim, chamaste ele. Sim. Porque o que está sobre mim é ele. Exato. Vai no altar, peça perdão. Amém. Após pedir perdão, as coisas vão andar bem. Uau. Serva, pediu perdão. E era o processo do casamento dessa mesma pessoa. Pediu perdão. Hoje a pessoa casou, está feliz, bem linda da vida dela. É cristã ela já? É cristão? É uma das minhas irmãs mais velhas. Amém. Outra coisa, lá em casa, tem coisas que Deus nos mostra, independentemente do nosso nível, grau espiritual, que não é para mostrar, que não é para falar. Certo. Há momentos. Isso. Porque tem pessoas que não estão preparadas espiritualmente para ouvir. Uhum. E a Bíblia diz que nós não devemos entregar pérolas aos porcos. Aos porcos, certo. Nós carregamos coisas tão ótimas. Até a sabedoria. É. Muita gente olha para nós e diz, uau, és tão sábia. Mas a quem você vai partilhar essa sabedoria? Você tem que saber. Deus vai te despejar determinados conhecimentos. Não é para você sair por qualquer um e falar. Tens que esperar o momento certo. Deus, no meu caso, ele prepara a atmosfera, as pessoas certas, para que eu partilhe aquilo que ele me despeja. E vou mais profundo. Recentemente, eu vivi uma guerra espiritual bem recente, onde Deus abriu os meus olhos espirituais, estavam a atacar severamente a minha família, irmãos, mães, pai, não, a minha família. Parentes, né? Do ciclo fechado, certo. Exato. Aonde o Espírito Santo mostrou-me covas abertas. Perceba algo. Covas abertas, cemitério. E depois, num outro sonho, Satanás queria matar 2 dos meus irmãos. E eu no sonho dizia assim, como é que a minha mãe vai suportar isso? Como é que a minha mãe vai aguentar isso? Queriam matar os meus 2 irmãos para afetar a minha mãe. Porque às vezes ele quer matar, quer tocar em alguém, mas ele toca nos pequeninos para tocar no alvo. Eu dizia no sonho, como é que ela vai suportar? Eu, quando eu acordo, eu queria muito ligar para minha mãe para informar. Eu queria muito entrar no grupo da família para informar o risco que eles estavam correndo, mas o Espírito Santo disse, não vais falar. Eu te mostrei para você interceder, porque você é a atalaia da tua família. Eu te levantei para orar. Eu não comuniquei a eles. Eu orava. 3 dias consecutivos, madrugada, girando a minha sala, e eu intercedi e orava. Foi na época que o sonho repetiu. E Deus me disse, não fale a ninguém. Eu queria entrar no grupo para saber como é que vocês estão sonhando isso. Deus disse, não vais falar a ninguém, porque eu te mostrei para você lutar, porque eu te levantei como guerreira atalaia da tua família. Então nem tudo é para nós falarmos. No 3º dia, quando eu ia orando, o Espírito Santo me conecta no cemitério, visão. Eu na sala orando, porque eu estava dormindo, eu não estava a dormir. Eu girava a minha sala, madrugada, e orava. Então o Espírito Santo me mostra campas abertas. Campas, o mundo espiritual é real. Muito. Campas abertas. Eu orava. Deus nos deu autoridade. Lucas 19, vos deu poder de pisar serpente e escorpião. Eu usei a autoridade que Deus me deu para mandar fechar as campas. Quando te levantam com atalaia, Deus te dá poder, Deus te dá autoridade, Deus te torna numa mulher, uma pessoa destemida.
Eu orava e ordenava com que aqueles demônios, aqueles homens que eu via abrirem as campas, tapassem. Em nome de E Deus Jesus. não me permitiu parar de Meu orar Deus. sem ver as campas fechadas. Em nome de Eu Jesus. orava e eles lá fechavam as campas. Acabei de orar, terminei de orar, dormi. Quando eu acordo, um dos meus irmãos que estava já praticamente ainda estava doente, extremamente Jesus. doente, e ele liga para mim e disse: Edna, tá tudo bem. Sonhei que você foi me visitar, que você veio me visitar na minha casa. É. Sonhei que você Arrababa. bateu, você não conhece. E eu me perguntei como é que ela chegou aqui se ela Jesus. não conhece a minha casa. E ele estava muito doente, estava na minha mãe. A minha irmã mais velha também estava muito, muito doente. Jesus. Quase que apanhava infarto, sucessivamente. Então, tem guerras que são tuas. E todo cristão, toda atalaia tem que orar por discernimento. Você que está aí em casa, que foi levantado como atalaia, como intercessor da tua família, não ore sem pedir discernimento. Discernimento. O discernimento é que vai te levar você a saber, Senhor, é para falar, Ou não é não. para falar, é agora, não Não é é agora, agora. guerreio sozinha Uhum. ou comunico a alguém. Então, quando eles fossem me ligar para me contar o estado deles de saúde, eu passei por isso, já sabia. Alguém estava a lutar. Yes. Então, pessoas que não estão no propósito, pessoas que não têm um nível espiritual como o teu, não vão te compreender. Vão te chamar até de bruxa. Isso acontece. É. Olha, eu te vi que estavam a te dar um pau à madrugada. Uhum. Você é bruxa, você é sua feiticeira. Então, nós temos que ter muito cuidado É. quando Deus nos chama e quando nós vamos entregar uma palavra, uma profecia, um sonho, porque podemos ser mal interpretados. Pegando um bocadinho o teu fio, serva, isso que falaste é algo muito verídico mesmo, é mesmo de louvar. Mas há situações, né? Imaginemos que a serva é a minha irmã mais velha, és a atalaia da família. Sim. Tu vais orar, Deus vai mostrar e tudo mais. Mas existem guerras que, por mais que a serva Edna está a orar, Sim. existem guerras que não vai só com a tua oração. Sim. Tem que ser eu também a meter a boca no pó. Sim. Tem Então- tem essas lutas. Então, a situação que eu havia vivido era isso. Uhum. Não, já oraste demais. Passa-lhe para que também, porque a palavra deve dizer que onde houver mais de uma, duas vezes a clamar, ele está. estará a presença. Não, tu já estás a fazer, agora é a parte dela. Uhum. É tipo, eu orar pelo um casal, vou orar pelo marido da serva, por exemplo. Senhor, alcança ele, Pai, toda a enfermidade, não sei o quê. Eu posso orar, Deus vai fazer graça. Mas a oração da serva a favor do teu marido é mais poderosa que a minha. É verdade. Porque, com todo respeito, a troca de transpiro é com a serva. Então, a legalidade, o seu dele está sobre ti. E somos um só. E são um só. Então, eu posso até orar pelo teu marido, mas a serva orar é outra coisa. Amém. É outra coisa. E muitos de nós não achamos isso, não entendemos isso. Ela é minha irmã, ela já vai orar. Eu vou ir beber, vou me desfazer. A minha irmã já ora por mim. Não, não é assim. Uau. Porque há situações que tem que ser você a orar. Sim. Porque se tu não o fizeres, as coisas não vão andar. Sim. Deus faz a parte dele, nós fizemos a nossa parte. É. E qual é a luta mais forte ou grave que já enfrentou desde que se converteu? Deixar o mundo em que eu estava. Ok. Do fumo, do álcool e da relação que eu tinha de lésbica. E como, Foi é, uma- como é que queres se ver? Como é que se vês daqui a de 1 a 5 anos? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Como é que te vês? Eu me vejo como uma menina dos olhos de Deus, né? Porque eu tenho um chamado apostólico. Uau. Que daqui a 5 anos, Jesus me usa 70 vezes 7 mais para que eu ganhe almas para Ele. Para que eu fale dele até os confins da terra. Eu me vejo como a presidente dos deficientes, não só por ser uma deficiente, mas para ganhá-los em Cristo Jesus. Eu me vejo como uma mulher que um dia foi lésbica, hoje é ajudadora daquelas que estão perdidas naquele mundo e estão a ser resgatadas para Cristo Jesus. Eu não me vejo como uma milionária de dinheiro ou de bens materiais. Me vejo uma milionária com a presença do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus. Hoje, ou bem dizer, daqui a 5 anos, eu quero me ver como a menina. Quem? Quando tiverem que falar de mim, a de Jesus. É isso que eu quero. Eu quero ser famosa como a menina de Jesus.
mas não é famosa para me vangloriar, mas como ponte de libertação para muitos e como testemunho vivo na vida de muitas pessoas. Uau. É. Olha, Serva, eu estou a passar por uma situação que, não vou dizer qual era da minha vida, mas depois te digo novo, Sim, sim. que eu achava que eu iria morrer. Uau. Eu achava que eu iria morrer. Mas, durante esses dias, o Espírito Santo foi falando para mim o seguinte: filha, tu só morres sem mim. Parecia que ele abriu uma tela no meu quarto de oração, no quarto de guerra, e começou a mostrar tintim por tintim cada fase que eu passei. Amém. Ele disse, filha, nada nesse mundo vai te fazer morrer, a não ser eu. E eu tive a certeza, por isso que o meu louvor favorito é, nem a morte vai me fazer separar de ti. Uhum. Não sei se já ouviu esse louvor. Sim, sim. Esse é o Já. louvor que me mata. Esse louvor Nem a ajudou-me muito. morte e nem a guerra irá me separar. É um Mas louvor não sabe qual é, brasileiro, né? sim. Pois. Me Esse é um separa. louvor, nem a morte, nem a vida, nem nada, nem ninguém vai me separar de Jesus. Se for para tirar outro braço, me tira. Mas desde que eu tenha Jesus estampado em mim, Uau. até o dia da vinda dele, eu prefiro. Diz a palavra de Deus, se é a boca que está a fazer, se é o olho, faz que arranca. Yes. Se ele ontem permitiu que eu fosse arrancar desse braço para ter o selo dele, e hoje esse outro braço, a perna, que está a me fazer não viver a glória dele, não lhe servir em espírito e em verdade, não ser um exemplo, uma ponte de libertação, uma ponte de restauração para as outras pessoas, que me tira o resto das coisas. Uau. Eu quero ter muitas minhas coisas, quero ter muito um ateliê de beleza, quero ter muito o meu programa televisivo. Eu também tenho os meus sonhos sociais, mas se é para viver esses sonhos sociais que eu tenho sem Jesus, prefiro não ter nada e só ter Jesus. Amém. Porque assim, eu digo assim, mulher lá em casa, homem, podes ter sonho de ter carro, marido, família, nada é possível sem Deus. Essa mensagem é para os servos de Deus, que ainda não tem ninguém. Por exemplo, as tuas filhas, mãe, eu quero já manter. É assim, o recado é esse. Todas as áreas da nossa vida só se estabilizam se a principal estiver estabilizada. Qual é a principal? A palavra vem nos dizer o quê? Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro devemos centralizar a nossa vida espiritual. Primeiro devemos nos centralizar a Deus. O emprego, casamento, carro, casa, são as demais coisas. Amém. A Bíblia, quando fala de demais coisas, está falando disso. Então, isso Deus acrescenta após estarmos centralizados a Ele. Amém. Porque se nós não centralizamos a Deus, primeiro, nada vai valer. Nada vai valer. Concordo contigo, por isso é que eu gosto muito do Salmo 127 também, que diz que se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for o construtor, em vão são os que nela habitam, constroem e tudo mais. O que é bom dura pouco, mas ainda temos algumas perguntas em nome de Jesus Cristo. Eu sinto uma unção muito boa vinda de ti, transborda uma comunhão com Deus. Será que esta unção e a comunhão nós conseguimos apenas na igreja? Né? Ou conseguimos na igreja ou precisamos entrar e ter um secreto? O que você tem a dizer da serva de Deus acerca disso? Tem pessoas que só sentem Jesus na igreja, que só buscam Jesus na igreja. Será que só a igreja basta para nós termos uma comunhão com Deus? Para nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo? Respondendo à tua questão com muita sabedoria, eu vou dizer o seguinte: se fosse a igreja, eu nesse momento estaria numa casa de bebida. Se o que eu tenho, né? Como assim foi confirmada pela nossa serva de Deus. Se a unção que eu tenho, se fosse pela igreja, essa hora eu estaria na casa de prostituição. Meu Deus. Porque eu vivi uma decepção. Serva, eu vivi uma decepção em dezembro.
Eu tinha tudo para abandonar Jesus. Tinha tudo para desistir. Eu depositei, eu fiz de tudo. E eu sofri uma decepção que, noutra hora, essa hora eu estaria a beber. Mas aí Deus me fez entender que não é sobre o homem, é sobre ele. É, Rabanai, é sobre ele, serva. É sobre ele. Eu, nesse momento, para quem segue as minhas redes sociais, eu já não faço parte do ministério que eu fazia. Mas Deus falou para mim o seguinte: filha, eu é que te tirei do mundo em que tu estavas. Tu és o que és hoje, não é pelo homem, é por mim. Amém. Deus me isolou. É assim, antes de Deus nos apresentar, Ele primeiro nos esconde. Ele nos prepara para que tenhamos bagagem o suficiente para quando Ele nos apresentar, nós sabermos o que passar dele, não de nós. Serva, eu passei por uma situação que nesse momento eu tinha que estar na casa de álcool. Mas Deus me disse, não. Não é isso. Eu me tranquei. Eu estou desde dezembro, eu servia no altar. Eu adorava, eu louvava, eu estava a ser preparada para ser consagrada ministra. Eu fazia, na obra de Deus eu fazia muita coisa. Porque eu dizia assim, Senhor, se já não estou no mundo, estou na tua casa, eu estou aqui para te servir. Só quero te servir. Mas confundiram as coisas. Mas Deus me mostrou, não. Não é a igreja, não é o homem, sou eu. Amém. Eu estou no quarto a orar, Deus está me preparando, só precisas orar. Eu estou a orar. É aquilo que a Silvia falou, quando nós somos escolhidos e temos Deus e Espírito em verdade, por mais que haja pessoas que falam de nós, pessoas que estão, nós não precisamos ir lá ouvir. Ele abre os nossos ouvidos espirituais, Ele permite que nós ouvimos. Eu estou a ouvir pessoas que não vou dizer que amava, porque Cristo amou até, manda-nos amar até os inimigos. Pessoas que eu amo, a rogarem palavras negativas contra a minha vida. Meu Deus. A planejarem coisas negativas contra a minha vida. Mas são pessoas que eu olhei, honrei, amei, fiz de tripa coração, deixei de me dar para dar. Jesus me disse, filha, ora. Depois houve uma altura que eu no quarto em oração, Ele me meteu a ouvir tudo. Depois Ele disse, e haver coisas que me deixaram assustada. Eu disse, pai, agora sim, sem o ministério. Eu disse, não é o momento de você ir para nenhum ministério. É o momento de você ficar focada em mim. É o momento do secreto. Jesus. Serva, eu fui orando. Foi a primeira vez que eu vi como eu estou diante de Deus. Amém. As pessoas a lutarem, Ele abriu meus olhos. Ele mostrou-me assim a mão dele. Eu estou assim. A outra mão dele assim na minha cabeça. Eu estou no meio. Sou luz. As pessoas a lutarem para me tocar. Porque é uma guerra que só queriam a minha estrela. Meu Deus. É uma guerra tremenda que só queriam a minha estrela. Eu disse, meu Deus, o que é que tem essa estrela então? Mas depois ele começou a me fazer entender. Eu disse, Jesus, muito obrigada. Hoje, Deus voltou a me unir, ou me uniu com pessoas que também são pastores, foram consagrados. Também já tive com esses mesmos homens de Deus. Já vão abrir um novo ministério, já vão abrir o ministério deles. E quando eles me convidaram para fazer parte do ministério, eu disse, não, vou ainda orar. Porque eu acho que, pelo que eu vivi, ainda não estou para me meter em ministérios. Eu orei e Deus mostrou-me que é lá. Amém. Que é lá. Mas enquanto isso, de vez em quando eu oro na Mundial também, a minha irmã é de lá, as minhas irmãs são de lá, de vez em quando eu oro lá. Porque Deus me mostrou que não é por homem, nem por igreja, Sim. é por Deus. É por Ele. É por Ele mesmo. Se não fosse Ele, serva, hoje eu não estaria aqui a passar essa mensagem ao pessoal lá em casa. Não estaria. Uau. Aquelas pessoas que diziam que a minha conversão era um bungle temporário, iriam me mudar a credibilidade e vivenciar as palavras que já falavam para mim. Mas
Deus me mostrou que não. E não só, por mais magoado que estejamos, quando nós sabemos o que queremos, é tudo. Amém. Eu digo que uma das coisas que me fez permanecer, mesmo passando o que passei, é conforme eu vejo Deus na minha vida. Serva, eu não amo Deus, eu sou maluca por Deus. Eu sou mesmo louca por Deus. Eu digo, se não fosse Deus na minha vida, não sei o que seria de mim. Amém. A forma que eu cresci, eu sou, de todas as minhas irmãs, a que não teve um acompanhamento assim, paterno. A que menos teve condições para se formar. O nome Bombo não é nome do meu pai biológico, certo? Ok. Não é. Não é nome do meu pai biológico. Eu já havia me entregado para Cristo Jesus. Eu estava na igreja a fazer o jejum de Jó. Não é Daniel de Jó. Meu pai morreu de tala. Eu estou na igreja. A notícia me apanhou dentro da igreja, eu no retiro, a fazer esse trabalho. Eu estou a orar diante do altar, Senhor. Pessoas que têm tala, o Senhor me mostra, passo palavra, pá. Por que na minha vez o Senhor não me mostrou mais cedo? Serva, tu sabes o quê? Estás a ser preparada para começar a servir a Deus, buscar Deus, fazer a obra de Deus. E tu estás a receber notícia que o teu pai morreu de tala. Você que libera a palavra, as pessoas curam, as pessoas... Teu pai vai morrer de tala. Serva, aquilo começou a mexer comigo. Ele sempre a dizer, não é pelas pessoas, é por mim. Faz só o que eu te digo. Tinha tudo. Olha, eu tinha muitos motivos para abandonar. Meu Deus. As pessoas entenderam que não é... Não é pelas sobre pessoas. você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Faz parte de um processo, de um propósito, né? É. E se Deus estivesse aqui à tua frente, o que você lhe diria? Primeiro lhe agradecia. Lhe agradecia, primeiro, e clamava pela misericórdia dele de todos os pecados que eu tenho cometido. 24 sobre 24. E pediria a ele que poderia arrancar tudo de mim, menos o Santo Espírito dele, Amém. senão eu iria morrer. Glória a Deus. O Santo Espírito de Deus é que me mantém em pé. Sem esse Santo Espírito, Também gostaria que deixasse uma palavra para todos os cristãos que investem mais tempo nas igrejas do que no secreto com Deus. é assim. Queres viver a Noção. verdadeira transformação, o verdadeiro impacto? Descalça e coloca os pés nas águas. Sim, a palavra vem dizer que a igreja vai se chamar a casa de oração. Mas não vai pela igreja. Amém. Vai pelo teu coração, vai pela tua entrega e vai naquilo que é o Espírito de Deus. Amém. Se fores pela igreja, vais te perder. Porque as pessoas acham que a igreja é um lugar perfeito. Igreja é tipo hospital. Você encontra todo tipo de doente. Uns feridos, uns queimados, a perna partiu, um não tem um olho. Assim é a igreja. Vais encontrar prostituta, vais encontrar fofoqueira, vais encontrar gatuno, vais encontrar burlador. São todos doentes. Estamos aí para cada um buscar a sua cura. Então não te apegues na igreja. Porque se te apegares na igreja, vais te distrair. Há quem está na igreja não para ser liberto ou livre, para arrancar os que estão lá a lutar para serem livres. Então, é necessário que vai à igreja, mas o verdadeiro você é no off, é no secreto. Porque muitos vão na igreja, Senhor Jesus, no off. Do que adianta eu na igreja, Senhor, Senhor, mas no off, não consigo nem ficar 3, pelo menos, eu digo, esse é mínimo, 3 horas de joelho só a clamar a Deus. Há quem não aguenta. Há quem não aguenta, servo. Mas diz ser serva de Deus, diz ser servo de Deus. Não consegue ficar 2 horas só de joelho a orar. Olha, eu tenho um nível, não sei se podes permitir que eu te mostre uma imagem.
Eu tenho um nível espiritual que eu atinjo muito rapidamente. Que eu já perguntei para Deus, é como então, papá? Eu tenho um nível espiritual que eu entro de oração. Sim. Eu posso entrar, às vezes eu nem controlo a hora. E é sempre, não, vou fazer uma oração rápida. Fico 3, 6 horas só de oração de joelho. A minha cara fica assim. Meu Deus. Essa é a pessoa que você quer brincar. Meu Deus. Essa é a cara que eu Você é tenho. uma pessoa, olha, Deus tem uma forma de usar as pessoas. Essa é a cara que eu tenho, serva. Com esse Deus. Eu tenho um nível, até a minha família já sabe. Quando assim tem um evento, eu estou tipo, no quarto, saio com máscara. Já sabe, o trono sentou aí. Jesus. Esse nível aqui. É que eu atinjo. Eu também não sei se esse nível é qual. Deus tem uma forma diferente, específica, de tratar com todos nós, de forma diferente. Por isso é que eu não aponto o dedo. Ok, tem algumas pessoas que exageram, mas eu não aponto o dedo na manifestação do Espírito em algumas pessoas, de como ele se manifesta, o que é que ele manda fazer. Principalmente pessoas que carregam também o ministério profético. Servos que carregam o ministério profético, Deus usa De várias formas. de várias formas, que é um caso sério, meu Deus. É sobre isso. Então, vocês estão em casa, investem no secreto. Nós vimos o Covid, né? A Covid, as igrejas fecharam. Fecharam. Muitos não se levantaram, não saíram de casa para continuar a ir para a igreja, morreram, o espírito morreu. Mas aqueles que já estavam acostumados a investir A no orar secreto foram fortificados, 70 vezes 7 mais. atingiram níveis espirituais jamais vistos, porque estavam acostumados no secreto. Não é sobre parede bonita, não é sobre coluna bonita, Não é. não é sobre cadeiras bonitas na Não é. igreja. Não é. É É sobre sobre o nosso coração e a nossa disponibilidade em se entregar a Deus. Exatamente. Então, o secreto ainda é o melhor lugar. Vá à igreja, mas não larga o secreto. Saia da igreja e vai para o secreto. Clama. Ele diz, entra no quarto e feche a porta. E ora. E fala com teu Deus que está no secreto. É no secreto que Ele vai te encher de grandes coisas. É no secreto que Ele vai te colocar no palco. Perceba algo. Serva Lumena, estamos bem na reta final do nosso programa. Mas enquanto falavas lá, minha Regi, que é Deus, não é? Ele disse que tem pessoas que vão entrar em contato, mulheres que vão entrar em contato com este vídeo, mulheres que atualmente sofreram uma cirurgia, mulheres que perderam as mamas, mulheres que também perderam o braço, mulheres que também perderam a perna, mulheres que perderam entes queridos, mulheres que querem se matar, mulheres, inclusive, que foram traídas, homens que foram traídos, e eles acham que a melhor solução é se matar. Uma palavra para essas pessoas, visto que você é uma mulher de superação, você é a estrela que Deus vai usar na vida das pessoas. Amém. E Deus vai dizer assim, olha ela, não morreu. Amém. Por que você quer morrer? Então, uma palavra de conforto para essas manas, esses irmãos que estão aí do outro lado. Minha mamã, meu papá, minha irmã, meu irmão, nós não somos ninguém para tirarmos a nossa própria vida. Não somos. Então, você que tem o pensamento de tirar a tua própria vida por a falta de um braço, pela falta de uma perna, pela falta da visão, ou de qualquer coisa que seja, não faça isso. Não faça isso, porque tens que lembrar que se mesmo nessa situação ainda estás em vida, é porque Deus vai usar este teu problema para restaurar outras pessoas que vão passar pela mesma situação que tu estás a passar, que você está a passar. Então, não penses em tirar a vida. Imaginemos, se Jesus descer agora, pegar-te a ti, que estás a passar o que estás a passar, ir para um cemitério, serva, e perguntar quem quer voltar a ver mais para ter câncer, quem quer voltar a viver mais para ter uma mama, quem quer voltar a viver mais para ter um pé, quem quer voltar a viver mais para não ver, não enxergar assim, mais
ter vida. Vocês verão quantos túmulos vão se mexer, quantos corpos que já morreram há anos vão se levantar para ter vida. Porque assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, a pessoa sem o braço não consegue fazer determinadas coisas, mas a pessoa com a vida consegue fazer muita coisa. O mais importante você tem, não é a mama, não é a perna, não é o braço, é a vida. A vida é tudo. Uau. Tens vida, tens Deus, o resto é resto. Então, nada de pensar em ter a vida. Nada de pensar em ter a vida. Pelo contrário, usa a vida que você tem. Usa o problema que estás a passar. Ore a Deus pedindo para que este problema que estás a passar, Ele te usa por intermédio deste problema para resgatar pessoas que estão na mesma situação ou numa situação pior. Porque morrer não estás a fazer nada, pelo contrário, estás a motivar os outros na mesma situação que a tua para também ter essa vida. Exatamente. Então é necessário que permaneças firme, procure Deus, se você não conhece Deus, que Ele é a melhor, é a solução de todos os nossos problemas. É a solução. Epa, eu não sei vocês lá em casa, eu com o braço sou mais bonita, agora sou a diva das guerreiras, pessoas se espelham em mim, e não é sobre mim, é sobre Ele. Então, da mesma forma que vocês conseguem encarar a mim, ou a serva, né? Porque o testemunho não é só físico, também tem problemas familiares e outras coisas mais. Mas para que tu vivas isso, é necessário que tu te entregas em espírito e em verdade. Conheça Jesus. Jesus é tudo. Jesus é a água, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é o azeite, Ele é tudo sobre as nossas vidas. Então, você que está em casa, nada de querer tirar a tua vida por amor a Jesus. Amém. Porque a melhor comida é Jesus. Exatamente. Yeah. E não só do pão Em casa até viverá o podes, homem, mas também de da toda a palavra. Em que casa sai até da boca do podemos Senhor. não almoçar nem matar bichar. Mas Ele vai mandar alguém para nos dar o jantar. Sim. Ele vai dar a providência. É. Serva Lumene nas tuas redes sociais, beijinhos e abraços. O que é bom dura pouco, estamos mesmo na reta final. A quem você gostaria de mandar um beijinho e abraço e as tuas redes sociais? Uau. Mando abraços para toda a minha família, em especial a minha mãe, Helena Fragoso. Te amo muito, minha rainha. Fazes muito por mim e eu sou grata a Deus todos os dias por ser a tua filha, a tua caçula. Beijinhos às minhas irmãs, incansavelmente estão sempre aí para me produzir, porque as minhas irmãs são a minha staff. Beijinho também aos meus seguidores, aquelas pessoas que estão sempre aí para encorajar. Uma coisa que eu falo sempre, quando vem pessoas a me parar, Lumene, eu sou muito tua fã, gosto muito de ti. Não. Até além de Deus, é uma coisa que nós devemos reconhecer, além de Deus, para me manter firme com força de vontade para passar a mensagem, é a vossa força. Yes. Cada uma de vocês que para dizer que se inspira em mim, dá-me mais força para que eu continue firme e passar a mensagem e incentivar os outros. Então, quero agradecer a todos vocês, fãs, seguidores, aquelas pessoas que me acompanham direto ou indiretamente. Muito obrigada. Você que não conhece Jesus, conhece já Jesus, porque também é complicado você conhecer, ser fã da Lumene e não conhecer Jesus. Que ela carrega. Se Jesus é que me faz você ser minha fã, então tens que seguir Jesus. Yes. Sim, as minhas redes sociais, o Instagram, eu tenho 2 Insta, tenho da minha página oficial de maquilhagem, que é o Lubernice, e tem a minha página pessoal, que é o Lumene Bombo, mas que de momento ainda está parada, mas dentro de breve vai já voltar a estar no ativo. O meu TikTok é Lumene Bombo Oficial 3, número 3 eu amo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque 3 é 3 horas da madrugada do acidente, 13 do meu acidente, 23 do dia do acidente, 3 porque foi a hora que Deus deu para mim, que é a hora do encontro. Uau. Por isso é que eu amo 3. Mas o quê? Para quem quer fazer as formações de maquilhagem comigo, é só ligar para o 923 95 88 34. O meu ministério, que eu estou agora, olha, a reabertura vai ser já no dia 19. Posso passar aqui a minha cabula, né? A abertura é já no dia 19, que é o culto da restauração. Estamos localizados no aeroporto, propriamente na rua 21 de janeiro. O nosso ministério está de frente ao Banco BIC. Há um Banco BIC aí onde treinam, acho que é 1º de agosto. Ok, onde treinam. É 1º de agosto, certo? Na rua do Pro Center. Certo. No outro lado da estrada está o nosso ministério. Para mais informações, é só ligar para o 936
64 12 15 ou o 942 16 04 78. A reabertura é já no dia 19 do mês corrente. Então, você que ainda não conhece Jesus, conto com todos vocês. Beijinhos e até já. Amém, amém, amém. E até já, o Espírito Santo mandou. E mais uma vez nós só obedecemos. Não desista da tua vida, em nome de Jesus. Deus é aquele que tem sempre uma caneta e uma folha branca para escrever uma nova história para a tua vida. Ele escreveu uma nova história para a serva Lumene e contigo não vai ser diferente. Também vai escrever uma nova história para a tua vida. E perceba algo, tem pessoas que entram na nossa vida não para permanecer, não para morrerem conosco. Tem pessoas que têm o efeito de andaime. Andaime só se usa na obra, perceba algo. O andaime, se você pegar nele e colocar na tua casa já acabada, com tua mobília bonita, desestrutura a decoração. Então tem pessoas que são como andaime. A obra acabou, cada um vai para a sua vida, enxuga essas lágrimas, tá? Se apega em Cristo. Tem pessoas que fazem parte do nosso propósito para nos ensinarem, simples assim. Obrigada a todos vocês, mais uma vez, que ficaram conosco até o final. Não se esqueça, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Começou a Emergida para Cristo, o nosso parceiro que faz muita coisa por nós, pelo Pó de Fé. Biju Online, a melhor bijuteria de todos os tempos que a serva Edna já usou. Pixel Tech é responsável por essas imagens de qualidade, cortes, que fazem cobertura para todo tipo de evento. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da beleza da escolhida Edna. Bolos da Cliosof, um pedaço de céu para a sua mesa. Dotes e carinho da Sol. Cudes Flower. Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. Delícias da Mackenzie, responsável também pelos nossos lanchinhos. E sem me esquecer daquele parceiro que eu muito amo, Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Hoje, esta linda rosa maravilhosa para esta guerreira que é a serva Lumene, que nos brindou com seu testemunho impactante, que sei que vai impactar a tua vida e vai devolver esperança para ti. Serva Lumene, é uma honra. Ai, que lindo. Amém. Uau. E vamos então fechar com a serva Lumene, que vai nos levar até a oração final. E até já. Serva, antes de fechar com a oração, posso dar uma última palavra? Amém. Ok. Você que é mulher, eu aconselho-te a nunca ir para um lugar e ocupar espaço. Todo lugar em que você for, estás proibida de ocupar espaço. Tu tens que ir para um lugar para transformar o lugar. A palavra vem nos dizer que nós somos o sal na terra. A serva pode cozinhar de uma forma maravilhosa. Mas se não tiveres o sal na comida, a comida fica sem sabor. Então, você que é mulher, eu aconselho-te a ser o sabor ou o sal que dá o sabor em toda a comida que fores colocada. Amém. A palavra vem nos dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim é a palavra de Deus. Não importa como está a pessoa ou o lugar, mas onde colocas a planta dos teus pés, automaticamente a luz de Deus tem que resplandecer sobre aquele lugar. Amém. Então, mulher, você que me ouve, tem mulher que me ouve, onde te vês, transforma o lugar e dê a sabor. Amém. Porque o melhor sabor que dá é o sal. Amém. E o melhor brilho que dá é Deus, que é luz. É o Espírito Santo. Yes. Agora vamos fechar o culto, né? Vamos sim. Culto. É o culto mesmo. Vamos fechar o programa. Em nome de Jesus, nós oremos. Soberano Deus, Criador dos céus e a terra, maravilhoso és tu, Senhor.
Pai, a tua palavra nos confirma que nada acontece sem a tua permissão. Se aqui estamos, se assim aconteceu esse pó de fé, Pai, é porque assim o Senhor permitiu, é porque já estava escrito lá no livro da vida, Senhor. E nós queremos te render graças, Jesus, por este dia. Obrigada, Pai, por se fazer presente, por estar conosco no princípio, por estar conosco no meio e por terminar conosco, Senhor. Pai, nas tuas santas e poderosas mãos eu entrego a tua serva, eu entrego o ministério dela, eu entrego o pó de fé dela, Jesus. Pai amado, que o Senhor seja o centro na vida dela, que o Senhor seja o centro no chamado dela, que o Senhor seja o centro no casamento dela. Pai amado, que toda aquela palavra que não confessa o seu nome, que tentasse levantar contra a vida dela, Jesus, que o Senhor destrua com teu poder e a tua espada. Pai, todo lugar em que ela pisar, que não seja ela, mas sim o Senhor. Jesus, toda voz, todo ouvido, Senhor, que ouvir a voz dela, que não seja ela a falar, mas sim o Senhor. Pai, usa eles 30 vezes 7, mais e mais e mais, Espírito Santo, e permita, Senhor, como o Senhor tem permitido, que várias almas, que várias pessoas, que várias famílias, Senhor Jesus, que todo o canto deste mundo, Senhor, tenham conhecimento da tua palavra por intermédio da tua serva, Senhor Jesus. Que todo lugar em que ela estender as mãos, que toda pessoa que ela parar, Senhor, que toda pessoa que ela abraçar, Jesus, que dê-lhe o melhor conforto, Pai amado. Eu entrego, Senhor Jesus, este lugar nas tuas mãos. Eu entrego, Pai amado, o dia de hoje nas tuas mãos, Pai. Que os próximos pó de fé, Senhor Jesus, que seja sempre o Senhor no centro, como o Senhor tem sido nos anteriores. Pai, entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Glória. Graças a Deus. Glória a Deus. É bem perfumada essa rosa, é? Ela é muito